Graça e paz. Que a misericórdia de Deus esteja com você que está assistindo esse vídeo. Eu venho por esta ocasião aqui falar sobre os mistérios de Deus, a revelação de Deus, da qual o Senhor Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele tem me concedido. E, na verdade, eu gostaria de ter falado isso há mais tempo, mas essa foi a oportunidade que Deus me deu. Chegou o momento de eu revelar esta e tantas outras revelações e arrebatamentos que o Senhor Jesus, por sua infinita graça e misericórdia, tem me concedido. Eu tenho o costume de tirar um período de oração antes de deitar e sempre termino por volta de meia-noite, meia-noite e pouco. E esta revelação, esse arrebatamento que o Senhor me deu, trata-se da igreja que será arrebatada e a igreja que não será arrebatada. Porque eu sempre tive essa preocupação de saber, porque nós somos levados muito pela aparência e acaba dizendo que este é e às vezes não é. Ou aquele não é e às vezes é. As aparências têm nos traicionado muito ao longo dessa trajetória. E aqui está falando alguém que tem já 65 anos vivido dentro das instituições religiosas. E o que se percebe é que, em se tratando de instituições religiosas, em nada melhoraram, só pioraram. Antes, tinha mais oração, hoje quase não tem oração. Antes, tinha mais ensinamento da palavra de Deus, e hoje já não tem mais. É muito pouco. O período da palavra na igreja é o menor tempo que se reserva. Sempre é o maior tempo para as oportunidades. E quando chega o tempo da palavra, é 10, 15 e no máximo 20 minutos. E infelizmente, a maioria dos que frequentam instituições religiosas, não estou aqui generalizando, preste bem atenção no que eu estou falando. Não estou aqui generalizando, porque a igreja verdadeira de Jesus, ela é composta de homens e mulheres, pastores e obreiros. É a minoria? Sim, mas ela existe porque ela é uma igreja poderosa. Conforme o Senhor Jesus disse na sua palavra: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tinha as preocupações, e essas preocupações era de saber quem que é a igreja que vai ser arrebatada e qual a igreja que não vai ser arrebatada. E num desses períodos de oração, ao terminar a oração por volta de meia-noite, mais ou menos, me levantei para deitar e fui surpreendido com a presença de um anjo no meu quarto. E ele disse: vamos, eu vou te mostrar a igreja que será arrebatada. E me levou em espírito ao deserto. E eu me senti como se estivesse num daqueles desertos do Oriente Médio. Então, chegando lá, ele disse: te mostrarei a igreja que será arrebatada. Ele disse para mim: olha para a tua direita. E eu olhei e vi uma multidão de noivas. Elas tinham a mesma altura, tinham o mesmo parecer. As indumentárias de noiva eram iguais. Elas pareciam uma com as outras. Desde a cabeça até os pés. A vestimenta
era igual. Era um branco que brilhava. E ele diz: aí está a igreja que será arrebatada. Porque estes foram fiéis. Manteve-se separado do mundo. Guardaram a palavra, observaram os mandamentos do Senhor Jesus e se santificaram. Então são separadas para o Cordeiro. Eis aí a noiva do Cordeiro, a igreja que será arrebatada, que não se desviaram da verdade, nem para a direita nem para a esquerda. Permaneceram a fé, na esperança e na comunhão com o Espírito Santo, amando a Deus sobre todas as coisas. E nada do mundo estava apegadas. Agora, eu vou te mostrar a igreja que ficará, que não será arrebatada. E ele disse: olha para a tua esquerda. E eu olhei para a minha esquerda e vi uma grande multidão de noivas também. Elas estavam vestidas com uma vestimenta parecendo noivas, só que estava faltando muitas coisas. Estava faltando indumentárias, como véu, luva, sapato. Algumas tinham sapato, mas não tinham luva. Os outros estavam descalços, outros estavam sem véu. Outros estavam com as vestes faltando peças. E além disso, tinha manchas grandes e pequenas, riscos de preto. E ele disse: esta é a igreja que vai ficar, que está comprometida com o mundo, manchada do pecado, tem aparência de que vive, mas está morta. E o Senhor Jesus faz referência disso no livro de Apocalipse, que alguém que tinha aparência de que vivia, mas estava morta. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vives e estás morto. Morta por quê? Porque falta palavra. Não tem ensinamento. Muitos evangélicos, se você perguntar para eles o que é amor, ele não vai saber te explicar o que é amor, o que é caridade, o que é o amor de Deus, quem é Jesus, o que é fé, o que é santificação. Não sabe o que é o selo da redenção, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Não sabe dizer quando é que o crente é selado com o Espírito Santo, porque não tem tempo de ensinamento. Não é prioridade a palavra de Deus. Nos templos evangélicos não é mais prioridade. A prioridade são festas, eventos. E muitas das vezes pregadores são chamados para pregar palavras, eles passam um tempo pregando afago ao pastor da igreja que lhe convidou, para mantê-lo na agenda nos próximos eventos. E assim, semelhantemente, cantores também. Nos cultos são recheados de oportunidades. E o tempo da palavra é escasso. Não tem tempo para a explanação da palavra de Deus. Muitas vezes o pregador sincero, comprometido com as coisas de Deus, leva no seu coração um grande sermão. E chega na hora do culto, o tempo passa e ele é obrigado a pregar uma palavra imediatista, e desviando o foco daquela mensagem que era para ele pregar. O tempo lhe conferido não é suficiente para a explanação daquela palavra. Então, eu sempre me preocupei com isso, porque a palavra de Deus diz assim: nem todos que me disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a palavra de Deus vai ser exposta aí para você ver aonde que Jesus fala isso.
Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A igreja que não tem palavra é a igreja morta, vive de aparência. São igrejas de crentes vazios, que não vivem novidade de vida. E o Senhor Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. E vai aparecer para você também aí. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus diz que quem santifica é a sua palavra. Ele deixou escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele disse para mim: esta é a igreja que vive de aparência, essa é a igreja que vai ficar, pois não está santificada na palavra, não está separada do mundo. Mas a igreja gloriosa e verdadeira é essa que você viu à direita, que vai subir no arrebatamento. E ele disse para mim: agora olha para cima, para o céu. E eu olhei, e estava descendo um dragão vermelho de 7 cabeças. E ele bateu na terra com violência. Ele começava a contorcer. E na medida que ele fazia isso, de dentro dele saía homens, mulheres, moços e moças, novos e velhos, mas com a aparência de animais ferozes, com a aparência de bestas feras do campo, com a aparência de cães, com a aparência de porcos. E eles começavam a devorar uns aos outros. E o anjo disse para mim: estas coisas vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. A ira, o ódio e a violência tomará conta das pessoas. Ninguém entenderá ninguém. Mas o ódio, a vingança, a violência predominará no meio do povo. Mas a igreja verdadeira será guardada de tudo isso. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com seu sangue comprou homens e mulheres do mundo e fez deles reis e sacerdotes, e governarão as nações com vara de ferro. De Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta revelação, esse arrebatamento é fiel e verdadeiro. Só dentro das igrejas. Eu tenho 65 anos. Eu nunca vi melhorar, só vi piorar. As coisas só pioraram. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela permanece invisível. Ela é poderosa, ela é gloriosa. Ela ama a palavra de Deus. Porque os que não amam a palavra de Deus não fazem parte da noiva do Cordeiro. A igreja verdadeira é guiada pelo Espírito Santo. E quem não é guiado pelo Espírito Santo não faz parte da noiva do Cordeiro. Esse arrebatamento é fiel e verdadeiro. Compartilhe com alguém. Publique nas suas redes sociais. Inscreva-se nesse canal. Acione
o sininho das notificações, para que haja mais engajamento. Porque eu estou aqui para revelar verdades, para falar os mistérios de Deus, aquilo que o Senhor tem me conferido, por sua misericordiosa graça, bondade e amor. Porque não sou digno de nada disso, mas eu agradeço ao Senhor por ter confiado a mim essas maravilhas, que tem me estruturado a minha fé, tem me aproximado do Senhor. Eu espero também que você tenha sua fé estruturada e você seja edificado, confortado, consolado por essas palavras. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.